Olá, pessoal. Para a aula dessa semana, nós vamos continuar o conteúdo da semana passada, certo? Passada não, na semana retrasada, né? Que essa semana passada foi a atividade. E lembra que o assunto que eu estava passando aí para vocês, gente, são vetores, certo? Né, especificamente vetores, porque a gente viu grandezas escalares e grandezas vetoriais. Mas dentro de grandezas vetoriais, nós estávamos estudando um pouquinho sobre vetores, certo? Lembra que eu passei aí operações com vetores, adição, subtração, né? Multiplicação de um número por um vetor. Nós vamos continuar nessa parte de operação, porque tem algumas operações, alguns vetores que temos que operar que se resolve um pouquinho diferente. E é isso que a gente vai ver nessa aula, certo? Então, beleza. Lembra, gente, que eu passei para vocês na aula lá que o que é um vetor? Vetor é um segmento de reta orientado que apresenta módulo, direção e sentido. Então, aqui tem um exemplo de um vetor, tá? Se vocês estão observando aqui essa retinha verde, observa que aqui está representado como vetor A. Lembra que um vetor é representado com uma letra e uma setinha em cima. Então, isso aqui indica que é um vetor, certo? O vetor A. Observa que o vetor, gente, ele está na diagonal, né? Na diagonal subindo. Olha que essa diagonal subindo é a direção em que o vetor está indo. Então, está indo na diagonal, tá? E o sentido, qual é o sentido? O sentido é porque ele está subindo. Eu poderia dizer que está na diagonal, mas descendo. Ele está na diagonal subindo, certo? Então, direção é você dizer se ele está na diagonal, se esse vetor está na horizontal, se ele está na vertical, certo? E o sentido é se ele está indo para cima, se ele está indo para baixo, para a esquerda, para a direita, certo? E módulo de vetor, gente, o que seria o módulo do vetor, gente? Módulo, lembre que é o tamanho do vetor. Quando eu digo que um vetor mede 10 unidades, né, ou 10 centímetros, é porque o módulo do vetor, o tamanho do vetor, é 10 centímetros, certo? Então, o módulo representa o seu tamanho, é o seu valor numérico. Lembra disso aí? O módulo do vetor refere-se ao seu tamanho. Acabei de falar. As direções são definidas de acordo com o sistema de coordenadas. O sentido pode ser indicado pela seta na extremidade do setor. Então, essa setinha aqui, pelo que está dizendo ali no texto, tá? Essa setinha indica qual é o sentido do vetor. Como eu falei para vocês, ele está indo para a direita, está indo para a esquerda, está indo para cima, para baixo. Então, a setinha indica para onde ele está indo. Se a setinha estivesse nesse lado de baixo aqui, ó, não tivesse desse lado e sim desse lado de cá, isso indica que o sentido desse vetor seria para baixo, tá? Beleza, lembra disso. Aí temos aqui algumas operações, né? Lembra das operações que nós vimos. Aí, para achar o vetor resultante, quando nós temos dois vetores paralelos, olha só, paralelos, lembra que vetores paralelos é aquele vetor que fica um do lado do outro, né? E não tem nenhum ponto em comum, ou seja, eles não se tocam, ficam um do lado do outro. Esses vetores podem ir ao infinito, né? Os dois podem ir ao infinito, que eles sempre vão estar na mesma posição lado a lado, certo? Assim, na mesma distância um para o outro vai estar sempre igual. Ele sempre vai ficar nessa distância. Isso são segmentos paralelos, nesse caso, vetores paralelos. Quando eu tenho dois vetores paralelos e com o mesmo sentido, olha, na mesma direção e mesmo sentido, para me achar o vetor resultante, gente, só preciso fazer uma somazinha, né? Somar os dois vetores, que aí eu tenho uma adição de vetores. Então, olha só, somando esse vetor A com esse vetor B, né, já que eles são paralelos e estão no mesmo sentido, olha que o vetor resultante é você só somar o vetor A mais o vetor B. Nesse caso, somar os módulos, né, dos vetores. Se o primeiro vetor A mede 3 unidades, 3 centímetros, e o vetor B mede 3 centímetros também, então, para mim achar o vetor resultante, é só fazer 3 mais 3, né? Soma. Porque lembra que eu pego o vetor A, coloco aqui assim, aí eu pego o vetor B a partir da extremidade do primeiro, aí aqui eu tenho o vetor A, e aqui eu tenho o vetor B, não é? E o vetor resultante vai ser o vetor que vai da origem do primeiro até a extremidade do segundo. Então, isso tudo aqui seria o vetor resultante, né? Então é isso.
É só você somar os dois vetores. E se por acaso os vetores tivessem sentidos opostos, como por exemplo aqui, ó, o vetor A está indo para a direita e o vetor B está indo para a esquerda, observa que nesse caso eu faço uma subtração, né? Eu faço uma continha de menos. Porque, olha só, se eu tenho o vetor A que está indo para cá, para a direita, e eu tenho um vetor B que está indo para a esquerda, né? Observa que se eu pegar a extremidade do primeiro e ligar com a extremidade do segundo, o vetor B vai ficar sobre o vetor A. Então, geralmente, nós indicamos aqui embaixo, assim, ó. Aqui é o vetor B, com sentido oposto. Lembre que o vetor resultante, gente, é somente você sair da origem do primeiro, que é aqui, até a extremidade do segundo, que é aqui. Pronto. Esse pedacinho aqui, ó, que eu acabei de fazer, é o vetor resultante. E se vocês observarem, é só pegar o tamanho de A, o módulo de A, menos o módulo de B, o tamanho de B, que aí vai achar o resultante que é isso aqui. Por isso que é A menos B, certo? Lembra disso aí. Nós vimos como é que calcula quando nós temos aí dois vetores que formam um ângulo de 90 graus, né? Onde esses vetores são perpendiculares, onde eles se tocam e formam um ângulo de 90. Aí lembra que para mim resolver isso é só utilizar o teorema de Pitágoras, né? Vocês resolveram aí nas questões. Então, se eu tenho aqui esse vetor A, olha que o vetor A está para cima, tá aqui assim, certo? E eu tenho o vetor B. O vetor B, se eu ligar o vetor B na extremidade do vetor A, se eu ligar assim, ó, aqui é o vetor A, aqui é o vetor B. Se eu quero achar o resultante, lembra que o resultante é isso aqui, né? Ó. Isso aqui seria o vetor resultante. Então, observa que aqui vai formar um ângulo de 90 graus, onde eu posso utilizar o teorema de Pitágoras, que diz o quê? Que se eu pegar a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Beleza, é isso. Aqui eu fiz pela linha poligonal, né? Para ficar desse formato aqui nesse triângulo. E aqui foi feito através da regra do paralelogramo. Mas, se vocês observar, forma um ângulo de 90 aqui, né? Aqui eu tenho um triângulozinho retângulo e eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Lembra disso aí. Aí, gente, nós temos aqui mais dois conceitos que eu quero passar para vocês. Certo? Isso aqui não foi visto na aula passada. Nós podemos pegar um vetor e representar ele no plano cartesiano. Né? Lembra o que é plano cartesiano? Plano cartesiano é aquele plano que é representado por duas retas, né? Que são chamados de eixos. Aí lembra, nós temos o eixo X e temos o eixo Y. Lembra que essas retas são perpendiculares, né? Elas se cruzam e formam um ângulo de 90 graus. Aqui onde elas se tocam é chamado de origem do plano cartesiano, não é? Da origem para a direita no eixo X, nós temos aqui os valores positivos, temos 1, 2, 3, 4. Para a esquerda temos negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. No eixo Y, para cima, temos os positivos e para baixo temos os negativos, certo? Lembra que nesse plano cartesiano aqui, nós podemos achar pontos, né? Por exemplo, se eu tenho um ponto, sei lá, 2 e 3, que é representado dessa forma assim, ó. 2, 3, né? Entre parênteses. Eu posso chamar esse ponto aqui de ponto A. Aí eu só preciso fazer a projeção desses valores até eles se tocarem. Aí eu acho o pontinho, que aqui nesse caso é o ponto A. Isso aqui é plano cartesiano, lembra? Certo? Nós podemos representar vetores no plano cartesiano. Então, observa, gente, que aqui eu tenho um plano cartesiano, o eixo X, o eixo Y, certo? E o vetor A representado nesse plano. Ó. Olha que o vetor A, ele tem origem aqui na origem do plano cartesiano. Ele começa na origem do plano cartesiano, certo? E esse vetor A, ele vai daqui da origem do plano cartesiano até aqui. Observa, gente, que esse vetor A, ele vai ter uma abscissa, ele vai ter um valor no eixo X e ele vai ter um valor no eixo Y. Se vocês olharem aqui, ó, o vetor A vai ter uma projeção aqui no eixo X, que é esse pedaçozinho que vai daqui até aqui, que está chamando de AX, né? Que é o valor, que é a coordenada X desse vetor A. E vai fazer uma projeção no eixo Y.
que nesse caso aqui vai ser chamado de AY, que representa a ordenada do vetor A. E, gente, esse AX e esse AY, eles são chamados de componentes horizontal e vertical. O AX é representado como componente horizontal, porque está na horizontal, e o AY é representado como componente vertical do vetor A. Tá? São as componentes do vetor A, no eixo X e no eixo Y. Tá joia? Então é isso, gente. Outra coisa que a gente tem que observar aqui, ó, é que o vetor A, ele forma um ângulo com o eixo X, né? O eixo que está na horizontal. Ele forma um ângulozinho, e esse ângulozinho aqui pode ser qualquer valor, tá? Mas aqui, genericamente, está chamando de θ. Esse ângulo aí pode ser, sei lá, um ângulo de 30 graus, pode ser um ângulo de 20 graus, pode ser um ângulo de 60 graus. É um ângulo, certo? E observa que é um ângulo agudo, está entre 0 e 90. Tá bom? Beleza, então vamos ler o que está ali, ó. Quando escrevemos que um vetor é definido por suas coordenadas x e y, dizemos que x e y são as suas componentes horizontal e vertical, respectivamente. Então, como eu falei para vocês, o valor no eixo x, né, a projeção no eixo x, é chamado de componente horizontal, tá? E o valor no eixo y, que é chamado de AY aqui, ó, é a componente vertical. Lembre, gente, que essa componente horizontal e componente vertical são valores, tá? Daqui até aqui é quanto? Sei lá, é 5 unidades, é 5 centímetros? Daqui até aqui em cima é quanto? Ah, é 6 centímetros. Então é isso. É um valor numérico, certo? Beleza. Sabendo disso, tá? Não sei se vocês entenderam muito bem, mas sabendo disso, nós podemos calcular essas componentes horizontal e vertical. Como é que a gente pode calcular essas componentes, gente? A partir desse ângulozinho θ aqui, ó, esse ângulozinho aqui, nós poderíamos aplicar aqui as relações de seno e cosseno. É um assunto da matemática que eu não sei se vocês já viram, se o professor já passou para vocês, que é um assunto de relação de seno e relação de cosseno. Pode ser que vocês já tenham visto no fundamental. É isso que a gente vai aplicar aqui. Olha, gente, que eu tenho aqui um triângulo retângulo. Não é? Se eu pegar só esse lado aqui, a parte de baixo, e o vetor A, eu tenho um triângulo retângulo. E nesse triângulo retângulo, eu sei quanto é que vale o ângulo, esse ângulozinho aqui, esse ângulo θ. Se eu sei quanto é que vale esse ângulozinho θ, observa que eu tenho esse valor de baixo, que é chamado de AX, que é a componente horizontal, e eu tenho o valor do vetor A, o módulo do vetor A, que aqui nesse caso está chamando de A, certo? Com isso, se eu tenho um triângulo retângulo, eu poderia aplicar a relação de cosseno. Por que relação de cosseno? Porque, não sei se vocês já viram, mas lembra, cosseno é você pegar cateto oposto e dividir pela hipotenusa. E, gente, cateto oposto não, desculpa, cateto adjacente. Porque se eu tenho esse ângulo θ, o lado da frente do triângulo é chamado de cateto oposto. E o lado de baixo, né, que é ligado ao ângulo, é chamado de cateto adjacente. E o maior lado do triângulo, que nesse caso é o vetor A, é chamado de hipotenusa. E cosseno é você pegar cateto adjacente e dividir pela hipotenusa. Então ficaria assim, ó, cosseno de θ é igual a cateto adjacente, que é AX, dividido pela hipotenusa, que é o vetor A. Tá? O módulo vetor. É isso aqui, ó. Cosseno de θ é igual a AX sobre A. Tranquilo? Aqui eu tenho uma proporção igualdade, né? Eu posso pegar esse AX e jogar para o primeiro membro, deixar ele sozinho no primeiro membro, que é só fazer regrinha de 3 simples aqui, ó. Meio por extremos. Se eu fizer AX vezes 1 aqui embaixo, vai dar AX igual cosseno de θ vezes A, vezes o vetor A, vai ficar A, o vetor A, vezes o cosseno de θ. Pronto. Isso aqui é a formulazinha para me achar a componente horizontal. Para me achar a componente horizontal de um vetor representado no plano cartesiano,
Eu só preciso calcular através disso aí. A x, que é o componente horizontal, é igual ao módulo do vetor multiplicado pelo cosseno do ângulo formado com o eixo x, né? Com o eixo horizontal. É isso. Professor, eu estou achando aqui a componente horizontal, não é? É. E para me achar a componente vertical, que no caso é o AY. Aí para me achar o AY, gente, a forma de achar é quase a mesma. A única coisa que a gente vai mudar é o seguinte, ó. Esse ângulo é θ. Esse lado da frente aqui não é chamado de cateto oposto. E, gente, se vocês observarem, esse cateto oposto aqui é justamente o AY. AY. Tá? Por quê? Porque aqui, ó, essa medida em vermelho aqui é a mesma que essa daqui do lado. Então, para me achar o AY, eu poderia utilizar novamente a relação de seno, nesse caso, seria seno não cosseno. Por que seno? Porque lembra lá que seno é você pegar cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, ficaria seno de θ é igual a cateto oposto, que nesse caso agora é o AY, tá? Dividido pela hipotenusa, que é o vetor A. Olha, gente, que fica a mesma coisa disso aqui, só que ao invés de cosseno usa seno e ao invés de AX fica Y, tá? Aqui eu faço regra de 3 novamente, meu por extremos. AY vezes 1 vai dar AY igual a seno de θ vezes A, né, vezes o vetor A, vai dar A seno de θ vezes, né? Pronto. Aqui é a formulazinha para me achar a componente vertical. Se eu quero achar o AX, que é a componente horizontal, eu uso isso aqui. AX é igual a A, que é o módulo do vetor A, vezes o cosseno do ângulo, o cosseno θ. Se eu quero achar a componente vertical, que é o AY, vai ser o vetor A, né, o módulo do vetor A, vezes o seno do ângulo. Então, um usa cosseno, o outro usa seno. É isso. Então, se vocês observarem aqui, ó, quando um vetor encontra-se inclinado, sem coincidir com qualquer um dos eixos do sistema de coordenadas, é possível determinar o tamanho das suas componentes. Para tanto, basta conhecermos o ângulo θ, formado entre o vetor e a direção horizontal, e o módulo do vetor A. Para calcularmos essas componentes, é necessário fazer o seguinte cálculo. Então, está aqui, ó, o AX, né, que é a componente horizontal, é a mesma coisa que o A, que é o vetor, né, o módulo do vetor, multiplicado pelo cosseno do ângulo. Se eu quero achar a componente vertical AY, vai ser o vetor A vezes o seno do ângulo. É isso. Vamos para um exemplo para entender melhor. Olha só. Uma força de módulo igual a 10 newtons é aplicada sobre um corpo em um ângulo de 30 graus, como mostra na figura a seguir. As componentes x e y dessa força são iguais a quanto? Então, observa, gente, que tem uma força aqui. Essa força é representada com esse vetor vermelho aqui, ó. Esse vetor vermelho representa força, tá? Eu posso chamar esse vetor aqui de vetor F, né? Vetor força. Então, tem esse vetor força aqui aplicando uma força nessa caixa, certo? Observa que quando ela faz essa aplicação de força sobre o ângulo de 30 graus, vai haver uma força para a direita, né, no sentido para a direita, na direção horizontal, vai haver uma força nesse sentido, mas também vai haver uma força no sentido para cima na vertical, tá? Porque ela está puxando na diagonal. Então, isso cria uma força na horizontal e uma força na vertical. Mas não é isso que a gente quer analisar por enquanto. O que a gente quer achar é o seguinte: se está aplicando essa força, e essa força tem módulo igual a 10 newtons, ou seja, o tamanho desse vetor aqui é 10, certo? Módulo é igual a 10. Quanto vale a componente x e a componente y desse vetor, né? Qual é a componente horizontal e o componente vertical? Se eu quero achar a componente primeiro aqui, o fx, ó, a componente horizontal, né? O x aqui é a componente x, eu só preciso utilizar o quê?
Olha, se eu quero achar o x, o ax, né, que naquele caso é o fx, eu só preciso usar a vezes cosseno do ângulo. A vezes cosseno do ângulo, ou seja, o módulo do vetor vezes o cosseno do ângulo. Então, vamos lá. Eu vou usar isso aqui, ó. Ax é igual a vezes cosseno de θ, e vou utilizar o AY igual a seno de θ. Então, se eu quero achar a componente x, ó, vai ficar f de x, esse valor aqui embaixo, igual a 10. Por que 10? Porque é o tamanho do vetor, né? O módulo do vetor não é 10? Então, fica 10 vezes o cosseno do ângulo. Olha que um ângulozinho aqui é 30 graus, então fica cosseno de 30, certo? A gente, o que é que eu faço agora para me calcular isso aqui, ó? Eu só preciso lembrar, não sei se vocês lembram da tabelinha de seno e cosseno, mas cosseno de 30 graus equivale a quanto? Tem um valor específico que vocês têm que lembrar de cabeça. Cosseno de 30 graus é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. Então fica assim, ó, 10 vezes raiz de 3 sobre 2, tá? Então se eu multiplicar 10 vezes raiz de 3, dá 10 raiz de 3, dividido para 2. Aí eu só preciso dividir quanto é 10 para 2. Se eu dividir 10 para 2, fica 5. Então fica 5 raiz de 3 newton. Tá aqui, ó, a componente horizontal é 5 raiz de 3 newton. O f de x ali, ó, a componente x. E se eu quero achar a componente y, né, o f de y, eu vou utilizar essa outra aqui, ó, a vezes seno do ângulo, né? Então fica assim, f de y é igual a 10, que é o tamanho, o módulo do vetor, vezes seno de 30 graus, que é o ângulozinho. Aí eu só preciso lembrar, seno de 30 na tabela vale quanto? Seno de 30 é a mesma coisa que 1 sobre 2, 1 meio, né? Então fica 10 vezes 1 meio, e fica 10 vezes 1 dá 10, então fica 10 sobre 2, e 10 dividido para 2 dá 5. Ou seja, a componente y vale 5 newtons, tá? Componente x, 5 raiz de 3 newtons, e a componente y, 5 newtons, certo? Tá aí. Se alguém não entendeu muito bem, gente, procura outros vídeos, como já falei em outras aulas aqui, procura outros vídeos, procura outra fonte, pesquisa na internet aí no Google sobre o assunto que aparece várias coisas, certo? Uma coisa que pode ser que vocês não saibam, mas seno e cosseno desses ângulos, tá? Pode ser que vocês nunca tenham visto isso. Deixa eu voltar aqui, ó. Tem três ângulos que o seno e o cosseno eles são sempre o mesmo. Quer dizer, qualquer ângulo, o seno e o cosseno sempre vai dar o mesmo valor. Mas é chamado de valores, posso até falar, de valores importantes para seno e cosseno. Olha, seno e cosseno. Seno e cosseno de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Esses valores aparecem muito em questões, tá? Seno de 30 graus equivale a quanto? Equivale a 1 sobre 2, 1 meio. Pode ser que vocês já tenham visto isso, tá? 1 meio. Seno de 45 graus equivale a quanto? Equivale a raiz de 2 sobre 2. Seno de 60 graus equivale a quanto? Equivale a raiz de 3 sobre 2. Então tá aqui, ó, seno de 30 é 1 meio, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, e seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, certo? Cosseno agora, ó, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, tá? Cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2, e cosseno de 60 graus é 1 sobre 2, tá? O seno vai de 1 meio a raiz de 3 sobre 2, né? Subindo, ó. 1, 2, 3. Já o cosseno ele vai ao contrário, é raiz de 3, depois raiz de 2, depois 1. É a mesma coisa, só que é ao contrário, tá? Olha que aqui apareceu cosseno de 30, cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, por isso que eu botei raiz de 3 sobre 2 lá, certo? E seno de 30 graus é 1 sobre 2, foi o que eu coloquei aqui na resposta, não foi? Ó, 1 sobre 2. Então é isso, lembra dessa tabelinha aqui, tá? Se vocês já viram, bom. Se não viram, dá uma estudada aí, para ver se fixa melhor na cabeça. Beleza, o próximo assunto para finalizar o conteúdo de hoje são vetores que não se encaixam
em nenhum dos casos anteriores. Pode ser determinado geometricamente pela regra do paralelogramo, como na próxima figura. Então, gente, tem casos, né? Tem vetores que eles são paralelos. E se eles forem paralelos, eu só preciso fazer uma continha de mais ou de menos, não é? Tem aqueles casos que os vetores são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Aí, nesse caso, eu faço o quê? Eu utilizo o teorema de Pitágoras, né? Para vetores representados no plano cartesiano, eu utilizo a relação de seno e cosseno, como a gente viu na questão anterior, tá? E se por acaso os vetores não for nenhum desses tipos, não for nenhum desses casos anteriores? Ou seja, eles não são paralelos, eles não são perpendiculares. Eles são oblíquos, eles estão numa posição qualquer, tá? Aí nesse caso aqui, ó, por exemplo aqui, eu tenho aqui o vetor B e tenho o vetor A, né? E esse vetor C aqui, ó, é o vetor resultante, tá? Eu quero achar o resultado desse vetor C sabendo o vetor B e o vetor A. Observa que o vetor A e o vetor B, gente, ele forma um ângulozinho aqui, ó. E esse ângulozinho aqui é um ângulo obtuso, né? Ele é maior que 90 e menor que 180, né? Ele é maior que 90 graus e menor que 180. Por exemplo, ele pode ser 120 graus, ele pode ser 100 graus, ele pode ser 150 graus. É um ângulo, tá? E, gente, nesse triângulo aqui, ó, formou um triângulo. Esse triângulo aqui não é triângulo retângulo. Se ele não é triângulo retângulo, eu não posso utilizar o teorema de Pitágoras. Eu não posso utilizar a relação de seno e cosseno, tá? E o que é que eu posso utilizar aqui? Eu posso utilizar a lei dos cossenos. Tá? Relação de cosseno é uma coisa e lei dos cossenos é outra coisa, é outro assunto diferente, certo? Então, olha só. Quando eu tenho um triângulo nesse formato aqui, aplicando a lei dos cossenos, a formulazinha é essa. Vocês vão observar aqui, gente, é muito grande a formulazinha e é muito chato, tá? Essa fórmula de cima aqui é se por acaso esse ângulozinho aqui, ó, for um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90 graus. Aí eu utilizo essa expressão aqui. C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2 vezes A vezes B vezes o cosseno do ângulo. Isso se esse ângulo for maior que 90 graus, tá? E se por acaso esse ângulozinho aqui for menor que 90 graus, um ângulo agudo, que está entre 0 e 90, aí eu utilizo essa formazinha aqui de baixo. Se vocês observarem, é praticamente a mesma coisa. A única coisa que muda é que aqui é negativo e aqui é positivo, tá? Mas é isso. É a única coisa que muda. Ah, professor, e esse negócio no final aqui, ó, 180 menos x e aqui é só x? É porque, gente, se aqui for um ângulo obtuso, um ângulo maior que 90, você, para achar o ângulozinho daqui, você só pega 180 menos o ângulo que deu. Por exemplo, se deu 120 graus aqui, aí eu faço 180 menos 120. 180 menos 120 é 60. Aí eu sei quanto é que vale o cosseno de 60. Por quê? Porque está lá na tabelinha aqui atrás que eu fiz. Cosseno de 60 é 1 sobre 2. Entende? Porque se aparecer ali cosseno de 120 graus, nós não sabemos de cabeça quanto é que vale o cosseno de 120 graus. Mas o cosseno de 120 graus é a mesma coisa que o cosseno de 60. Então, sempre faz isso aqui, ó, 180 menos o ângulo que deu, se for um ângulo obtuso, tá? Se for um ângulo agudo, aí eu não preciso fazer esse 180 menos x. Eu só pego o ângulo que deu lá. Por exemplo, se o ângulo foi 60 graus, eu coloco 60 graus aqui, tá? É isso, gente. Eu sei que é muito complicado. Vai ter alguns de vocês que não vão entender nada. Mas, como falei, procura outro vídeo ou rever esse vídeo novamente. Pelo menos esse pedaço, tá? Olha só, exemplo. Dois vetores V e N, né? O vetor V e o vetor N, de módulos 3 e 2, oblíquos. Olha só, você está vendo que os módulos do vetor é 3 e 2, é porque o vetor V mede 3 centímetros, 3 unidades, e o vetor N mede 2.
formam um ângulo de 60 graus entre si. Determine o vetor resultante. Você está dizendo que o vetor V e o vetor N formam um ângulo de 60 graus entre si. Quanto vale o vetor resultante? Então vamos lá, olha só. Representando aqui, ó, esse primeiro vetor de baixo, eu vou chamar de vetor V, tá? Esse é o vetor V. E esse vetor V, ele mede 3 unidades, ó, 3. Mede 3, tá? Então tá aqui o vetor V. Eu tenho o vetor N, que vai ser esse outro pretinho aqui subindo, ó. Ele mede 2. Ele é chamado de vetor N. E esse vetor N mede 2. Tem o módulo 2, certo? Olha, gente, aqui quando eu pegar o primeiro vetor, né, a extremidade do primeiro, e ligar com a origem do segundo, eu vou formar isso aqui, que é um ângulo de 60 graus, que é justamente o que está dizendo na questão, né? Esses dois vetores formam um ângulo de 60 graus. Tá aqui. Determina o vetor resultante. Olha, gente, o vetor resultante nesse vetor verde aqui que eu coloquei, ó, eu vou chamar até de R, vetor resultante. Então é isso que eu quero achar. Observando isso que está aqui, como é que eu posso determinar esse vetor resultante? E aí? Mas, professor, não é só fazer, já que aí eu tenho... Olha, eu tenho aqui o vetor V e o vetor N ligado ao vetor V. Isso aqui não seria uma soma de vetores? Vou fazer V mais N. Isso seria operação com vetores. Eu poderia dizer que é uma adição de vetores. Só que para mim calcular essa adição de vetores, não calculo dessa forma não, só fazendo 3 mais 2, tá? Para mim somar dois vetores, somente somar, os dois vetores eles têm que ser paralelos e estar no mesmo sentido. Assim, aí aqui sim eu posso somar só um continho de mais, um mais o outro, só. Mas a gente não está trabalhando com isso, dois vetores paralelos. A gente está trabalhando com vetores perpendiculares. Então, nós temos que calcular através da lei dos cossenos. Foi o que eu acabei de falar para vocês, tá? É isso que a gente vai fazer aqui. Então, vamos lá. Aplicando a lei dos cossenos, tá? O que a gente viu aqui atrás. Isso. Só precisa observar o seguinte, aqui o ângulo formado não é 60 graus, então eu sei que lá no final vai ficar cosseno de 60, ó, cosseno de 60 graus, tá? Aí como é que eu aplico isso, gente? Olha só, eu vou começar por esse lado aqui, ó, esse terceiro lado, que é justamente o vetor resultante, né? Observa que esse lado aqui, o vetor resultante, ele é oposto ao ângulo que eu vou considerar, que é o ângulo que eu vou pegar. Se eu vou utilizar o ângulo de 60 graus, então eu tenho que começar com o lado oposto, que é o resultante. Então vai ficar resultante, deixa eu botar aqui, tá? Eu vou passar para não escrever aqui no mouse. Vai ficar resultante ao quadrado é igual à soma dos outros dois lados ao quadrado, tá? Ou seja, vai ser esse v ao quadrado mais esse n ao quadrado, mais duas vezes esse v e esse n, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Observa que isso aqui está escrito numa forma geral, certo? Forma geral. Esse A aqui é o V, esse Bzinho aqui é o N, esse A e esse B também, tá? Substituindo ali, eu vou ter o seguinte, ó, o vetor resultante vai ser igual a 3 ao quadrado. E lembre que 3 é o vetor V, daqui de baixo, mais 2 ao quadrado. Lembre que esse 2 aqui é o vetor N, mais duas vezes o vetor A, que é 3, vezes o vetor B, né, que é 2, vezes o cosseno do ângulo. Olha, observa que o ângulo aqui é de 60, então fica cosseno de 60. Certo, gente? Então aqui só precisa calcular depois que eu substituir. Olha, 3 ao quadrado dá 9, mais 2 ao quadrado dá 4, mais, se eu multiplicar aqui 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, então fica 12 vezes cosseno de 60 graus, quanto equivale? Aí tem que olhar lá na tabelinha, tá? Cosseno de 60 graus equivale a 1 sobre 2, 1 meio. Então tá aqui, eu botei 1 meio. Aí agora eu fiz o quê? Eu somei 4 mais 9 dá 13, mais 12 vezes 1 dá 12, então fica 12 sobre 2. Aí aqui eu vou dividir 12 para 2, que dá 6. Então fica 13 mais 6, que dá 19.
depois pega esse quadrado e passa em forma de raiz, logo o resultante vai ser raiz de 19. Então, esse vetor aqui verde mede raiz de 19. Tá aí. Utilizei a lei dos cossenos, né, para me resolver essa operação com vetores. Eu sei que é muito complicado o assunto. Essa é a parte mais chata de operação com vetores. É complicado realmente. Mas aí com a prática vocês vão aprendendo, tá? O importante é vocês tentar encaixar na cabeça essa formulazinha aqui. Beleza? Então, é isso, gente. Aqui eu deixei um quadro resumo, tá? Um resumão sobre tudo de vetores aí. Vocês podem tirar um print dessa tela aqui para vocês estudar depois, tá? Aqui tem todas as informações necessárias, tá bom? Tá? Tem aqui as informações do que é um vetor, o que é módulo de vetor, o que é direção, o que é sentido, as operações com vetores, tá aqui, ó, quando são paralelos, quando tem sentidos opostos, perpendicular, que usa o teorema de Pitágoras, né? Quando é oblíquo, que é justamente esse último que eu passei para vocês, que utiliza aqui a lei dos cossenos, olha cá. Módulos do vetor, decomposição, que nesse caso aqui é as componentes do vetor, né? As componentes x e a componente y, quando o vetor é representado no plano cartesiano, tem aqui como é que calcula, certo? Então tem todas as informações aqui, beleza? Então é isso, gente, e até a próxima aula. Eu vou deixar lá algumas questões para vocês responderem lá no grupo, e é isso.